Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre oração. E eu vou trazer aqui um exemplo da palavra de Deus, que vai nos instruir e nos alertar para que nós tenhamos cuidado no nosso ambiente de oração, para que a vaidade não entre no nosso coração e acabe nos separando de Deus, no relacionamento com Deus, mesmo vivendo no ambiente de oração. Porque quando a vaidade penetra o nosso coração, ela nos cega. E nós começamos a agir de forma soberba, achando que Deus vai tolerar esses tipos de atitudes ou de comportamento diante dele para com ele. Então eu convido você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo 9. Está escrito: contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano em pé de longe nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um texto que tem sua particularidade, que traz aqui na narrativa do contexto em que Jesus usa a figura de um juiz iníquo, um juiz injusto, que não temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas Cristo também usa a figura de uma viúva que estava ali persistindo diante dele para que ele pudesse julgar a sua causa contra o adversário dela. E a Bíblia diz que por causa do incômodo que esta mulher fazia todos os dias a este juiz, ele decidiu no seu coração atender a causa dela para que ela não fosse mais perturbá-lo. E Jesus diz, se não vejamos, e o Senhor prosseguiu: ouvi o que esse juiz injusto diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clama a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então aqui, Jesus ensina, do versículo 1 ao versículo 8, a importância de nós perseverarmos no ambiente de oração. E com isto ele usa esta viúva como fundamento para demonstrar a importância da perseverança. Porque esta viúva perseverou diante deste juiz iníquo. E por causa do incômodo que ela estava fazendo a ele atendeu a causa dela. E Jesus diz: porventura, o vosso Pai também não fará justiça a vós, que clama a ele dia e de noite? Então Jesus ensina a importância da nossa perseverança. E quando nós chegamos nos versículos que nós acabamos de ler, Jesus ele entra aqui ainda no assunto, e Jesus usa 2 antagônicos. Um fariseu, que era alguém admirado pela sociedade da época do Senhor Jesus, alguém conhecido por ser rigoroso na lei de Moisés, que observava com rigor a lei de Moisés. Porém, estes homens, embora tivessem uma aparência diante da sociedade, estes homens eram como sepulcro caiados, que era bonito por fora, mas cheio de ossos seco dentro de si, cheio de podridão por dentro. Porque estes homens tinham
uma aparência de religiosidade, mas era soberbo no seu coração. Era alguém que se achava em um patamar acima da sociedade, simplesmente por ter a lei e por seguir a lei rigorosamente. Mas de outro lado, Jesus usa a figura de um publicano. O publicano era um judeu que havia se corrompido e que foi levantado pelos romanos para cobrar imposto. E além da taxa que os romanos haviam instituído, eles acrescentavam um valor acima, para que este valor que excedia pudesse ficar para eles. E com isto ele se enriquecia com este valor além do instituído pelos romanos. E Jesus explica aqui que o fariseu, que era um homem bem visto pela sociedade, era alguém soberbo e que havia subido ao templo e só contou vantagem diante de Deus, porque o texto diz que ele orava de si para si mesmo. A sua oração não era a Deus, embora ele estivesse usando o nome de Deus. Se não, vejamos, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então este homem, fariseu, era soberbo, arrogante. E por isto Jesus diz que ele se exaltou. Por isto ele não foi aceito diante de Deus. A sua oração não foi aceita diante de Deus. Mas Jesus usa a figura do publicano, que era alguém rejeitado pela sociedade e até mesmo pelos seus irmãos, por ser alguém que havia se corrompido e estava traindo o seu povo, tirando do seu povo para se enriquecer e servindo aos romanos. Mas Jesus diz que mesmo ele agindo desta maneira, ele teve um posicionamento diante de Deus de se arrepender na sua oração, confessando os seus pecados, confessando quem ele era na sua essência. Porque o texto diz, mas o publicano em pé de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E Jesus continua dizendo, digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, nós temos aqui 2 antagônicos. O fariseu, que era alguém rigoroso na lei, que vivia a lei a pé da letra, porém nós vemos de outro lado alguém que era a escória da sociedade, alguém que estava ali oprimindo o seu povo, cobrando além daquilo que os romanos haviam instituído, mas ele teve um posicionamento de arrependimento, de reconhecer quem ele era. Ele não chegou diante de Deus como o fariseu se exaltando, contando vantagem. Pelo contrário, ele dizia no seu coração, ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E quando nós chegamos diante de Deus, reconhecendo as nossas falhas, as nossas limitações, a nossa condição diante de Deus, que não podemos ter um relacionamento com Deus por meio de meritocracia, mas somente por meio do sangue de Jesus, por meio de Cristo Jesus, nós somos aceitos por Ele. Porque, como diz o texto, Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. E nós precisamos tomar cuidado. Então, quais as lições podemos extrair desse texto? Para que nós não cometamos o mesmo erro, observando a figura do fariseu. No versículo 9, o texto diz, contou também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, achando-se justo e desprezavam os outros. Primeiro ponto que nós precisamos tomar cuidado com a autossuficiência. Porque a autossuficiência gera soberba no nosso coração. E com isto nós ficaremos impossibilitados de ter resposta de oração.
Porque Provérbio diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. E Jesus diz que, contando esta narrativa, Cristo diz que alguns que confiavam em si mesmo, ou seja, o pecado da autossuficiência, da prepotência, o pecado da soberba, e isto tem atrapalhado muitas pessoas. E se nós não tomarmos cuidado, pode nos atrapalhar. Quando nós olhamos para si e olhamos somente para as nossas qualidades, para aquilo que nós temos feito de bom diante de Deus e para com Deus, e em vez de reconhecer que tudo é mérito da graça de Deus, nós atribuímos a nós. E com isto nós podemos nos ensoberbecer e viver no ambiente de oração, mesmo neste lugar, mas com o coração distante de Deus, como no caso deste fariseu. O segundo ponto, o sentimento de superioridade. Porque o texto diz, na parte B, achando-se justos e desprezavam os outros. Um dos sentimentos que pode atrapalhar o nosso ambiente de oração é este sentimento de superioridade. Quando nós olhamos para aquelas pessoas que está na nossa geografia, que está vivendo alienada de Deus, e em vez de nós olharmos com misericórdia para estas pessoas, nós derramamos juízo sobre elas. E com isto nós estamos condenando a si mesmo, porque Tiago 2,13 a Bíblia diz que o juízo será sem misericórdia, para quem não usou de misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. E nós precisamos tomar cuidado com isso, para que as nossas orações não sejam interceptadas e nós entremos em um lugar de cegueira espiritual. Porque quando este sentimento de autossuficiência e de superioridade entra no nosso coração, nós entramos em um lugar de alienação de Deus. E nós precisamos tomar cuidado para que nós não adentramos a este lugar perigoso, porque nós corremos o risco de estar na casa de Deus, nós corremos o risco de estar todo dia orando, porém com o coração distante de Deus, com o coração alienado de Deus, por causa da autossuficiência e do sentimento de superioridade. Olha, meus irmãos, a humildade procede à honra, mas a altivez de espírito antecede a queda. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Este fariseu era um homem que, além de ser versado na lei, quando nós olhamos a Bíblia e também no contexto histórico, nós vemos que eles eram separados da sociedade, porque eles tinham a lei de Moisés, e eles eram separados, e porque eles andavam neste lugar de estar estudando as escrituras veterotestamentárias, ele se sentia superior àqueles que não eram letrados, aqueles que eram indoutos na fé. E isto gerava soberba. Estes homens viviam a lei à risca. Porque quando nós olhamos aqui o exemplo que Jesus descreve aqui na narrativa, o texto diz que ele orava consigo mesmo e contava vantagens diante de Deus, pois ele dizia: Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Então, nós precisamos tomar cuidado para que nós não entre neste lugar de soberba, de vaidade, de hipocrisia, de orgulho daquilo que nós fazemos diante de Deus, da nossa devoção a Deus, da nossa vida de disciplina, de oração, de jejuns, de ir ao templo. Isso tudo pode gerar vaidade no nosso coração se nós não tivermos o temor de Deus no nosso coração. Nós podemos olhar para as pessoas da nossa geografia e se sentir superior a ela, como este fariseu. Este fariseu, ele orava consigo mesmo. Ele dizia
graças te dou porque não sou como os outros homens. E aí ele começa a citar o pecado dos outros: ladrões, injustos, adúlteros. E nós precisamos tomar cuidado, porque este fariseu é o espelho de muitos no presente século, porque exerce o ministério, porque é um líder e com isso se sente superior. E despreza o irmãozinho lá na cadeira, sentado, humilha o irmãozinho, achando que ele está abafando, achando que ele é o bambambam, que Deus está aplaudindo ele. E aí nós olhamos e achamos que nada acontece com ele. Aí a gente acha que ele tem imunidade. Porém, nós precisamos entender e não confundir longanimidade com impunidade. Porque Deus marcou um dia que julgará todos nós. Julgará as nossas palavras. Nós prestaremos conta das nossas palavras, das nossas atitudes e das nossas ações. Nós dará conta diante de Deus das nossas atitudes e dos sentimentos de soberba do nosso coração. Este fariseu, ele orava de si para si mesmo, nas seguintes palavras: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, que também estava no templo orando. O fariseu se exaltava diante de Deus, só faltou dizer que ele era o cara. Só faltou dizer que Deus precisava dele, e não ele de Deus. E aqui é que está o perigo, onde mora o perigo. O pecado da soberba, o pecado do orgulho da espiritualidade exacerbada. E se nós não tomarmos cuidado, nós podemos entrar também neste lugar e enredar por esta vereda de injustiça. Do orgulho da espiritualidade, do orgulho e com isto se achar superior aos demais, sendo que todos nós, sem exceção, somos iguais diante de Deus. Todos nós somos pecadores, seja aqueles que são crentes, seja o não crente. A diferença do crente, do cristão, para aqueles que estão vivendo a vida de pecaminosidade, é que o cristão já foi lavado e remido pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, perdoado, foi comunicado a ele uma nova natureza, a natureza de Cristo Jesus. E aquele que está no mundo vivendo a vida de pecado, ainda não foi regenerado. Precisa passar pelo processo da regeneração. Mas isso não me torna melhor do que ele, para que eu aponte o dedo para ele e o julgue sem misericórdia. Eu posso falar com ele da sua condição, que ele precisa se arrepender. Mas isso deve ser com amor, deve ser com graça. Entendendo que eu também estava na condição dele. E Deus usou alguém para me conscientizar pela sua palavra. E me dando a oportunidade de me arrepender e aceitar a oferta dele, vestida na cruz do Calvário. Então nós precisamos tomar cuidado. Na história do publicano, o publicano ele tem algumas atitudes. Temor diante de Deus e a presença de Deus. Porque ele diz, se não vejamos, mas o publicano em pé de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Então, esta atitude da parte A do versículo, de não olhar, isto fala do coração que teme a Deus. Em Isaías 57, versículos 15 e 16, a Bíblia diz que Deus é alto e sublime, habita na eternidade, cujo nome é santo, mas também habita com contrito e humilde de espírito. E este homem teve esta atitude. Alguém contrito de espírito, um coração quebrantado, que temeu ao Senhor, porque ele nem mesmo olhava para o céu, mas se lamentava: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E o segundo ponto da vida deste homem publicano foi
um sentimento de humildade, de reconhecer que ele era um pecador e que se Deus não tivesse misericórdia dele, ele não poderia ser aceito. Então, nós precisamos ter este posicionamento no ambiente de oração, de temor à presença de Deus, de temor e reverência ao Senhor, mas também humildade para reconhecer que somos pecadores e que nós só temos oração respondida por causa de Cristo, por causa dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Não é porque nós somos bons, não é porque nós levamos uma vida de disciplinas, de orações, vamos ao templo, lemos a Bíblia. Não é por isto. É pelos méritos de Jesus. Estas coisas que ir ao templo, oração, leitura da Bíblia, prática da palavra de Deus, isto é consequência da nossa vida em Cristo. Amém? Então, só recapitulando, nós não podemos e nem devemos, no ambiente da oração, agir com sentimento de autossuficiência, nem de superioridade e nem de soberba. Mas nós precisamos ter um sentimento no nosso coração de temor à presença de Deus. Temor não é sentir medo. Temor é você reconhecer que este Deus que nós oramos, que nós temos um relacionamento, é santo e é digno que nós nos prostremos e adoremos a Ele. E reverenciemos a sua presença. E o quarto ponto, reconhecimento, humildade, para reconhecer que somos pecadores e que só é possível ter resposta de oração, um relacionamento com Deus pelos méritos, unicamente, exclusivamente de Jesus Cristo. Amém? Porque todo que se exalta, achando que pode ir a Deus e cobrar dele uma resposta a qualquer custo, será humilhado. Mas aquele que se achega diante de Deus pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, será exaltado pelo próprio Deus. Porque o próprio Deus, na sua palavra em Provérbios, diz que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que se humilham diante da mão dele, esperando que ao tempo dele, ele o exalte. Então, que você possa ser conscientizado por esta palavra, mas também abençoado e compartilhe para outros. Eu quero orar com você e por você. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Ó Senhor, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós nos achegamos diante de Ti como este fariseu soberbo, que achava que só porque orava, jejuava, ele tinha mérito para se exaltar diante de Ti. Nos ajude a ter um posicionamento de humildade, ó Pai, de temor à Tua presença. Nos ajude a não agir com sentimento de autossuficiência, com sentimento de soberba, um sentimento que nos leva para longe de Ti. Mas nos ajuda a cada dia a ser humilde, ter o temor do Senhor no nosso coração, como diz na Tua palavra em Provérbio, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Que nós venhamos ter este temor no nosso coração, para que a cada dia nós venhamos glorificar a Ti no ambiente da oração, mesmo passando por tribulações, mesmo enfrentando as vicissitudes da vida, que nós venhamos acreditar e confiar que o Senhor não decepciona aquele que em Ti espera. Que o Senhor não decepciona aqueles que depositam a sua fé, a sua confiança no Teu caráter. Em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus eu oro por cura divina na vida de cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ó Pai, se houver alguém enfermo aqui, nesta hora eu oro por cura. E eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor toque agora, Pai. Toque agora na sua mente, Pai, curando na sua psique. Que o Senhor toque no seu coração. Que o Senhor toque, Deus, em qualquer lugar que houver dor, que houver alguma enfermidade, seja agora curada, em nome de Jesus. E que esta pessoa seja curada, não porque sou eu que estou orando, mas porque Jesus ainda faz milagre. Porque eu creio que o Cristo vivo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele fez milagre no passado, faz milagre no presente, fará no futuro. Porque Ele é um Deus eterno. E eu creio nesta palavra.
e eu oro por cura. E eu te peço que o Senhor derrame cura sobre esta pessoa que está enferma, porque ainda há bálsamo em Gileade. E eu te peço, ó Pai, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo aplique esta palavra no nosso coração. Obrigado pela disciplina, obrigado pela correção, porque o Senhor nos corrige como filhos e nós aceitamos a tua correção. Em nome de Jesus eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado e minha amada, se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe para outros. Um grande abraço.